Olá, pessoal. Na gravação de hoje, eu vou iniciar o módulo sobre escrita, implantação e acesso de websites localmente. Dentro desse módulo, nós vamos escrever um exemplo simples que inclui questões sobre HTML, CSS e JavaScript. Entretanto, ainda não é nosso objetivo entender exatamente tudo que vai estar escrito dentro desse código-fonte do exemplo, dentro desse documento web. O objetivo aqui é testarmos as formas distintas que nós temos de escrevermos nossos documentos web e de fazermos a implantação desses documentos web, seja em um servidor web, seja online, seja no servidor web local, seja online, ou até mesmo acessando esse documento web a partir do seu sistema de arquivos. Dessa forma, então, eu vou mostrar várias ferramentas para implantação e acesso de documentos web a partir desse exemplo. O que nós precisamos para desenvolver documentos web? Basicamente, nós precisamos de um editor de textos e de um navegador web. Mais especificamente, esse editor de textos, ele tem que permitir a funcionalidade de salvar os arquivos no formato TXT não formatado. Dessa forma, nós podemos escolher editores simples, desde o Notepad, ou bloco de notas para a plataforma Windows. Posso usar, por exemplo, o Nano para Linux ou macOS, o TextEdit para macOS, ou posso usar, inclusive, uma ferramenta online, tipo CodePen, para podermos testarmos e acessarmos os nossos documentos web. Associado aos editores, nós precisamos também dos navegadores web para podermos acessar os projetos web que fomos desenvolvendo no decorrer do curso. E aqui vocês têm a liberdade de escolher qual navegador que vocês vão trabalhar, seja o Edge, o Chrome, o Firefox, Safari. Todos os navegadores web podem ser utilizados dentro da disciplina para os seus documentos web, e todos eles, conforme nós já vimos, possuem integrado um conjunto de ferramentas que auxiliam o desenvolvedor web no momento que forem depurar e testar os seus designs. É muito comum também, no momento que você estiver desenvolvendo as suas aplicações web, os seus documentos web, que você trabalhe com mais de uma janela aberta. Uma janela que você está editando os seus documentos web e um navegador web em outra janela para você visualizar e testar na medida que você for editando. Se você tem mais de um monitor, você pode inclusive colocar o editor em um monitor e o navegador em outro monitor, trabalhando de forma mais simples. Ou você pode dividir a tela ao meio, colocando cada um desses painéis, o editor e o navegador em cada um dos painéis, ou até mesmo ficar alternando entre as janelas no momento que você for desenvolver os seus códigos. Então, vou começar com um exemplo bem simples que tenha HTML, CSS e JavaScript, mas, mais uma vez, o objetivo ainda não é saber exatamente cada uma das linhas, das marcações ou dos códigos que estão inseridos no exemplo. O objetivo aqui é mostrar formas que nós temos para desenvolver, implantar e acessar esses documentos web. Então, as três linguagens fundamentais da web são HTML, CSS e JavaScript. Na boa prática de desenvolvimento web, diremos assim, nós separamos. Código HTML fica em um arquivo, código CSS em outro arquivo e código JavaScript em outro arquivo. Essa é boa prática para desenvolvimento web. Entretanto, é possível você misturar essas linguagens no mesmo documento, no mesmo arquivo, conforme está sendo exibido aqui. Esse exemplo, ele apenas exibe um link que você, quando clica, aparece uma janela programada com JavaScript. E essa página com esse link tem um fundo azul, que é declarado por uma regra CSS. E tudo está no mesmo documento que vocês podem abrir para poder testar na medida que vocês estão assistindo esta gravação. Conforme vocês podem ver, eu tenho HTML no documento, aqui em vermelho eu tenho a parte CSS e aqui em verde eu tenho a parte JavaScript. É um Hello World com HTML, CSS e JavaScript em apenas um documento. Mais uma vez, enfatizando que inserir CSS e JavaScript misturado no mesmo documento HTML não é uma boa prática de desenvolvimento web. Deve ser evitado sempre que possível.
A boa prática indica que as regras CSS, as minhas folhas de estilo e os meus scripts implementados com JavaScript fiquem separados do seu conteúdo em HTML. Vou começar então mostrando a forma mais simples que vocês têm para implementar um documento web, que é usar um editor de texto simples que tenha suporte para você salvar documento TXT não formatado. Exemplos desses editores. No macOS eu costumo usar o TextEdit. No Windows vocês têm o bloco de notas, talvez seja um dos editores mais conhecidos. Eu fiz o download aqui do código-fonte usado nessa parte da disciplina. Quando vocês fizerem o download, vai ter essa pasta chamada Web Programming Foundations, Fundamentos de Programação Web, que é essa parte do curso que nós estamos. E nós temos aqui esse exemplo que é o Hello Cruel World HTML. Eu posso abrir ele com o editor de texto normal. Eu uso o TextEdit normalmente, quando eu estou trabalhando aqui. Deixa eu só maximizar aqui para vocês. Eu estou com o TextEdit aqui, ó, conforme vocês podem ver. Eu tenho um documento de texto normal. Então eu posso usar o bloco de notas, o editor de texto, qualquer editor de texto que vocês quiserem. Embora não seja recomendável. Por quê? Porque repare que está tudo na mesma cor. Primeira coisa, né? Tudo na mesma cor. Ou seja, eu não tenho destacado o que é conteúdo, o que é CSS, o que é HTML, o que é JavaScript. Quando eu trabalho com um editor de textos mais voltado para desenvolvimento web, eu vou ter toda essa questão de cores destacando para mim cada uma das possibilidades de linguagens dentro do documento web. A outra coisa, repare que eu estou dando espaço em branco por legibilidade, isso é uma boa prática. Mas eu estou fazendo isso manualmente, eu mesmo estou vindo aqui colocando tantos espaços para a direita, ou assim sucessivamente. Quando você trabalha com um editor web ou um IDE, você já tem essas questões de formatação do documento automática. Mas é possível fazer com o editor de texto, conforme vocês podem ver aqui. O único cuidado que vocês têm que ter é que na hora que vocês forem salvar, no caso do TextEdit, vocês têm que vir aqui e tornar o seu documento textual sem formatação. Ou seja, é o caso que o meu que já está aqui, ó. O meu documento está sem formatação. Então, se eu vier aqui transformar em documento com formatação, não vai funcionar. Tem que ser o documento TXT básico sem formatação, igual está aqui. No caso do macOS, se o documento não tivesse sem formatação, na hora que eu viesse no menu Format aqui, apareceria aqui para eu transformar em documento Plain Text, que é texto não formatado. Mas o meu já está com texto formatado. Inclusive, eu estou trazendo aqui para vocês uma documentação da Apple para o TextEdit, justamente mostrando como que nós criamos documentos HTML usando o TextEdit, que basicamente vai vir essa opção que eu destaquei para vocês. Quando eu abrir a aplicação, observe que eu tenho que escolher menu Formatar e tem que acessar a opção Tornar o arquivo texto não formatado, Make Plain Text. Senão, não funciona. É o que está mostrando nesse slide aqui. Então, se você tiver do zero no seu documento, você tem que ir em formatar, transformar o documento em texto não formatado, porque aí sim você vai poder digitar o seu texto e funcionar. Uma vez digitado, você vai poder salvar o seu texto com .html, agora ele já está como texto não formatado. Você salvando esse documento em HTML, a gente vai conseguir agora poder executar. Então, tendo em vista que você já criou seu primeiro documento em HTML, salvou como texto não formatado, a gente pode testar. A maneira mais simples de testar, diremos assim, é eu clicar duas vezes aqui. Vou clicar duas vezes. Observe que abriu o documento para mim. Deixa eu fechar essa janela aqui. Abriu o documento para mim. Primeira observação. Observe a barra de endereço. Eu tenho file, dois pontos, barra, 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 users, pagliares, desktop. Ou seja, eu estou executando a partir do meu servidor de arquivos. Eu não estou usando o servidor web para servir esse documento web. Estou testando via servidor de arquivos. Essa é uma péssima prática de programação. Porque como eu não estou rodando com o servidor web, eu estou perdendo as características do protocolo HTTP. Não necessariamente alguns links para imagens vão funcionar. Por quê? Porque eu estou usando o endereço absoluto da minha máquina. Barra users é que eu estou usando no Mac OS, que é tipo Linux.
mas no Windows não tem. No Windows você tem C2 pontos, alguma coisa desse tipo. Então, você testar localmente, clicando duas vezes via sistema de arquivos, não é uma boa prática de programação. Por quê? Porque você usa endereços absolutos com base no seu sistema de arquivos, o que muda de plataforma para plataforma. Tá? Mas funciona. Inclusive, se eu clicar aqui, ó, meu código JavaScript está funcionando. Está tudo normal. É possível eu executar dessa forma, embora não seja a forma recomendada. Se no momento que vocês forem acessar, se aparecer, em vez do documento com fundo azul, a renderização da página, aparecer o código-fonte, igual vocês estão vendo aqui, é porque vocês não salvaram o documento como documento texto não formatado. Vocês salvaram ele com alguma outra extensão, sei lá, talvez TXT, ou esqueceram de resolver a formatação. Então, esse é o indício. Na hora que vocês forem abrir o documento, tem que aparecer o documento com fundo azul e com JavaScript funcionando. Se isso aconteceu, para você resolver, no caso do macOS, volta no seu documento, transforma ele em texto não formatado e salve. Testar as páginas web diretamente do sistema de arquivos, clicando duas vezes sem servidor web, possui uma série de limitações e eu não recomendo. Primeira limitação: toda vez que você alterar o documento, você tem que dar um reload lá no navegador web. Tá? Quando você tem, por exemplo, Live Server, você não precisa disso. E realmente, acessar um documento web a partir do sistema de arquivos não é a mesma experiência que acessar um documento web a partir do servidor web. Os documentos web são hospedados por servidores web. Então, se você quiser reaproveitar as funcionalidades do servidor web, você tem que executar, acessar a partir de um documento web. Uma outra possibilidade que nós temos é acessar os exemplos através de editores online. Ou seja, não acessar os exemplos a partir de editores local instalados, tipo bloco de notas. É uma outra possibilidade. E eu particularmente uso muito. Eu até vou colocar aqui para vocês. Eu estou aqui dentro do CodePen, que eu já apresentei para vocês em outra gravação. Então, o CodePen é um editor online para você testar os seus designs de documentos web e com a vantagem de você poder não precisar instalar nada e poder compartilhar via URL. Você passa a URL para um amigo seu para ele poder verificar colaborativamente com você aquele trabalho que você está fazendo. Então, eu apenas copiei o exemplo que eu acabei de postar para vocês, mostrar para vocês, eu copiei ele na íntegra aqui nesse painel aqui HTML. Deixa eu minimizar isso aqui por enquanto para vocês verem. Minimizar esse e vou minimizar esse aqui. Ó. Então, eu apenas colei o documento e está funcionando. Vou clicar Hello World, está funcionando. Mas isso não é uma boa prática. Por quê? O próprio código CodePen já verifica que eu estou com código HTML, CSS e JavaScript misturado. Deu até um warning aqui, ó. Eu estou com algum problema. O problema é isso, eu estou com coisas misturadas. Quando eu trabalho com o CodePen, eu não preciso colocar esse preâmbulo, eu não preciso colocar os cabeçalhos iniciais HTTP, do HTML, eu posso já começar direto do documento. Então eu vou tentar fazer aqui, vou tentar separar esse documento para vocês. Repare que aqui, dessa parte aqui, que eu estou colocando os estilos, ó, styles. Que é o que está deixando bonita a minha página, fundo azul, né? Vou tirar isso daqui. Estou apanhando no meu mouse aqui. Desculpa aí. Vou dar um Ctrl X aqui, vou jogar para o CSS. Está no CSS e eu tenho aqui formatar CSS para identar para mim, né? Pronto. Então o CSS vai ficar aqui. E no caso do HTML, eu não preciso dessa parte inicial, não preciso do heads, nada disso. O que eu coloco na parte do HTML é o que está dentro do body. Então, na verdade, é só isso aqui. Então, eu posso tirar o body aqui também. E o meu script, para deixar bonitinho, eu vou jogar lá para o JavaScript. Vou vir para cá. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu voltar com a minha janela do JavaScript aqui. Na hora que parar de travar. É como se a janela, o painel CSS já fosse a tag. Então, aqui é JavaScript, eu não preciso colocar a tag script. Pelo menos eu acho que não, né? Então, vamos lá. Vou tirar aqui, vou limpar esse documento. Pronto. Deixa eu formatar o HTML aqui para identar. Então, ficou aqui o HTML. O CSS ficou nesse outro painel.
E o JavaScript, deixa eu tentar ele aqui também. Então, provavelmente eu não preciso colocar esse style aqui também. Deixa eu verificar. Exatamente. Eu não preciso do style. E como vocês podem ver aqui no viewport, aqui já está exibindo direitinho. Pronto, agora acho que ficou pronto. É o mesmo exemplo, só que agora eu separei. Melhor prática, né? HTML está no painel HTML, CSS está no painel CSS e JavaScript está no painel JavaScript e está funcionando. Inclusive, vocês conseguem editar. Eu passei o link para vocês, vocês podem acessar esse link aqui, vocês conseguem visualizar esse meu design. Inclusive, vocês vão poder fazer alguma coisa do tipo, né? Vou aqui, vou mudar para o fundo para verde. Mudei para verde, né? Dá para vocês brincarem. Só que como vocês estão acessando via um link que eu passei, vocês não vão conseguir salvar. Vocês não vão conseguir salvar isso aqui, porque está na minha conta, né? Então, vocês não vão conseguir salvar. Mas vocês podem copiar para vocês. Se vocês tiverem uma conta no CodePen, basta vocês chegarem nesse exemplo aqui, digitar fork. Digitar não, clicar em fork, que vai ser aberto para vocês automaticamente. Vou tentar, inclusive, demonstrar isso aqui. Vou voltar aqui para o meu dashboard. Primeiro acho que eu vou salvar isso aqui, né? Pera aí. Primeiro aqui, ó. E tá perguntando, eu fiz alterações, eu quero salvar? Vou salvar isso aqui. Agora que eu deixei mais bonitinho, né? Salvou. Deixa eu voltar para cá, para o dashboard. Repare que no dashboard tem meus arquivos aqui, né? Your Work, essa opção aqui, ó. Mas eu vou fazer só um teste para vocês verem como que eu posso copiar códigos feitos por outros, designs feitos por outras pessoas para que eu possa trabalhar e salvar. Vou vir aqui em Trending. Aqui tem vários exemplos, né? Tem milhares e milhares de exemplos que eu posso usar, né? Aí observe que aqui eu tenho alguns exemplos feitos pela comunidade que eu posso ver como funciona, né? Vamos pegar qualquer um aqui, não sei, um login form aqui, ou esse aqui, ó, parece. Vamos pegar um qualquer aqui, ó, login form. Vou abrir ele aqui. De novo, eu não conheço esse exemplo, nem sei quem fez, mas estava lá. Observe que é um formulário de login, tem um código HTML aqui, como vocês podem ver, nós vamos aprender no decorrer da disciplina todas essas questões, e tem o CSS, que deixou bonitinho. Repare que o CSS é bem maior, mas o CSS que faz todo o trabalho de embelezamento, digamos assim, né? Então, eu tenho um. Aí vamos supor que você gostou disso aqui. Sei lá. Não sei o que que é. Deixa eu ver. Teste. Deixa eu ver o que acontece. Tem um bonito aqui, ó. Fica colorido quando coloca um hover aqui, ó. Basicamente, o sistema de login. Vamos supor que eu tenha gostado. Vem fork. Não quero salvar password aqui, não. Fiz um fork. Então, observe que já está na minha conta. Inclusive, está habilitado agora o botão de save. Ou seja, eu posso salvar. Deixa eu só confirmar. Vou voltar aqui. No meu trabalho. Olha lá. O documento que eu acabei de fazer o fork agora está disponível para mim. Então, assim, vocês vão poder fazer o fork para fazer a cópia dos exemplos que eu estiver demonstrando ou de outros exemplos para a conta de vocês, para vocês poderem editarem, caso preferirem. Assim, eu demonstrei para vocês o CodePen, que é essa ferramenta que permite trabalho colaborativo dos designs. Se vocês quiserem ter acesso a esse Hello Cruel World que eu acabei de demonstrar, esse é o endereço que eu estou disponibilizando esse pen. Vocês podem fazer o fork para vocês, caso vocês queiram editar. Então, quando a gente usa o CodePen, só lembrando, a gente separa HTML e CSS do JavaScript. Então, se você colou o exemplo na íntegra, com tudo misturado, vai funcionar, mas não é uma boa prática, vai te dar um warning. Aí, basicamente, o que você tem que fazer é separar as coisas para esse warning não aparecer mais. Depois que você fez todo esse processo, né, vocês podem testar normalmente o documento que vai funcionar. Inclusive, vocês podem alterar esse documento, mas não vão poder salvar. Vocês podem alterar e testar, por exemplo, a cor de fundo, tamanho da fonte, ou até própria as tags HTML vocês vão poder alterar, mas não vão conseguir salvar, a menos que vocês tenham uma conta gratuita mesmo. E a partir dessa conta, vocês loguem na conta, acessem esse exemplo e façam um fork. Que aí vocês vão ter uma cópia para vocês para poderem trabalhar e salvar aquilo que vocês alterarem. Eu até demonstro aqui com outro exemplo, né? Peguei um código de terceiros, eu peguei esse hover me,
Mais uma vez, não conheço quem fez, apenas está disponível no CodePen, né? Abrir, observe que é esse exemplo. Basicamente, a ideia é quando eu passo o cursor do mouse em cima desse título aqui, fica destacado, igual vocês podem ver. Eu posso até editar. Repare que aqui eu mudei de 5 REM para 2 REM, o tamanho da minha fonte. Mas apesar de eu conseguir testar, eu não consigo salvar. Para poder salvar, eu tenho que fazer o fork, que aí vai ser feita uma cópia para minha conta. Aí quando eu acesso o dashboard da minha conta, eu vou perceber que esse design que eu acabei de fazer o fork fica disponível. Se ele fica disponível, eu posso abrir, aí vai abrir a opção para eu poder salvar esse meu documento. E talvez o que seja interessante, né? Uma vez que você estiver testando o seu design, basta você ir na URL depois, você pode pegar essa URL e compartilhar com os seus amigos para que eles possam ter acesso também ao design que você está fazendo. O CodePen não é o único editor online, existe diversos outros, né? O JSBin também é bastante famoso, mas o funcionamento é parecido, né? Você tem o JSBin, conforme vocês podem ver aqui. Vocês podem colar os seus documentos HTML dentro do JSBin. Ele também vai renderizar para você o mesmo conceito. Pode compartilhar com outras pessoas. Como aqui não está uma boa prática, está misturado HTML, CSS, JavaScript, você tem as abas aqui para você também colocar HTML, CSS, JavaScript e poder fazer os seus testes. E no caso do JSBin, se você não quiser criar uma conta com o JSBin, você pode utilizar alguma conta, caso você tenha uma conta no GitHub para logar. Entretanto, pessoal, conforme nós estamos discutindo, vocês já viram até o momento, então, como editar documentos com editor de texto simples, que salva documento TXT não formatado. Vocês viram que vocês podem executar esses documentos clicando 2 vezes. Vocês abrem o documento, mas a partir do sistema de arquivos, e eu comentei que não é uma boa prática. Pode usar um editor online, que além de fazer o código, você pode copiar o URL e disponibilizar para as pessoas acessarem. Então é uma possibilidade também. Ou você pode instalar um servidor web na sua máquina. Instala o servidor web e também desenvolve e faz o processo de implantação. O que é implantação? É copiar o código que você fez dos seus documentos web e colocar num diretório em particular do servidor web para poder ser acessado. Nós temos dezenas de servidores web no mercado. Um dos mais usados atualmente é o Nginx. Há poucos anos o mais usado disparado era o Apache. Hoje o Nginx ele vem evoluindo muito e eu vou fazer essa demonstração com o Nginx para vocês. Então, o site do Nginx é esse que vocês estão vendo na tela. Tem vários produtos Nginx, produtos gratuitos e produtos pagos do ecossistema Nginx, digamos assim, mas observe que vocês têm uma versão Nginx Open Source. É essa que vocês têm que fazer o download e eu gostaria que vocês fizessem o download e pudessem visualizar agora. No meu caso aqui, eu já fiz o download do Nginx. Vou tentar mostrar aqui para vocês. O Nginx, ele roda por default na porta 8080. Observe que eu digitei aqui, não funcionou, quer dizer que não tem nada rodando na porta 8080. Nada até agora rodando. Então deixa eu entrar no terminal aqui. No meu caso, eu já fiz a instalação do Nginx. Deixa eu só conferir onde que ele está instalado. User local bin, eu tenho o Nginx, então está no meu path. Se eu não me engano, para estar... no caso do Linux, no macOS, eu consigo verificar em linha de comando se tem algum aplicativo rodando nessa porta. Eu posso fazer o netstat -int, eu dou um grep, a porta que eu quero. Nginx é a porta 8080. Só voltando aqui, ó, não tem nada escutando a porta 80, né? Então aqui tem que estar vazio. Realmente, não tem nada escutando. Então não tem nada escutando a porta 80, deixa eu dar um clear aqui. Vou startar o Nginx. Nginx. Só isso. Nginx. Ele é rápido, já startou. Como que eu sei se ele startou? Posso vir aqui e dar um Enter. Está funcionando. Então meu Nginx já está no ar. Essa é a página principal do Nginx. E posso verificar aqui também. netstat -int grep 8080.
Observe que agora eu tenho algo escutando na porta 8080. Na verdade, está aqui. Está escutando na porta 8080, está escutando, aguardando que eu passe comandos. O meu servidor web está rodando na minha máquina agora. Basicamente, essa é a ideia. Aí, como que eu tenho que fazer? Eu estou com o servidor web aqui. Só que os meus documentos que eu acabei de desenvolver não tá lá, né? Deixa eu dar um pwd aqui. Estou no desktop. Dá um ls. Ou seja, eu vou entrar onde está o meu documento. cd Web Programming Foundations. É esse aqui que a gente está trabalhando, né? hello.cruelwood.html. Ou seja, eu desenvolvi esse documento web. Eu não desenvolvo no mesmo diretório que está meu servidor web, né? Eu desenvolvo numa pasta minha, qualquer, no meu sistema de arquivos. Aqui eu desenvolvi no desktop. Aí eu tenho que implantar, fazer o deployment. O que é o deployment? É colocar esse arquivo que está no meu ambiente de desenvolvimento e jogar para dentro do servidor web. No meu caso, o meu servidor web está aqui na minha máquina, então eu vou copiar para o diretório da minha máquina. Se o meu servidor web estivesse remotamente, eu teria que fazer uma comunicação FTP, e dar um secure copy e copiar meus arquivos para um servidor remoto. O conceito é o mesmo. No Nginx, se eu não me engano, é /user /local /var www, que é o diretório que ele escuta. Então eu vou copiar esse arquivo para lá. Só para vocês confirmarem, eu não tenho ele lá, né? Hello Cruel World HTML. Só ver aqui, ó. Deixa eu dar um Enter. Observe que eu não tenho nada lá dentro desse endereço. Tinha aparecido ali porque eu tinha em cache. Porque aí antes da aula eu fiz o undeployment, né? Eu tirei o deployment, né? Então o que estava aparecendo é o cache. Se vocês forem ver aqui, ó, 404, não encontrado. Isso aqui é um código de status HTTP, que é aquele recurso que você está buscando com esse endereço, com essa URL, não está disponível. Não existe. Ou você digitou alguma coisa errada ou ele não existe. Mas é o que eu vou fazer, eu vou implantar. Então, para implantar, eu vou copiar esse arquivo. Hello crew. Deixa eu dar um clear para vocês, para facilitar. Eu vou copiar o hello crew é outro HTML. No caso do Nginx, no Mac é /user /local var www. Quase certeza que é aqui. Se não for, a gente muda, tá? Esse é o diretório raiz do Nginx que você coloca seus documentos. Vou verificar se é aqui. Copiei para lá. Vou dar um... Tá funcionando. Acabei de fazer a implantação. Então, o que é fazer a implantação? Copiar a sua aplicação web para o diretório pré-estabelecido de um servidor web que ele fica escutando. Já está funcionando, conforme vocês podem ver. Vou dar um close aqui. Então, só voltando aqui para os slides, basicamente o que eu demonstrei, se você não tem o Nginx instalado ou não está startado ainda, se eu tentar do localhost 8080, não aparece nada porque não está disponível no servidor web. No caso do macOS, para eu instalar o Nginx, é só usar o brew install Nginx. Só isso, mais nada. Vai instalar o Nginx e vai inclusive dizer para mim, como que você starta o Nginx? Ou eu starto na mão, ou eu já deixo configurado, porque toda vez que eu iniciar minha máquina, ele já start para mim. Eu gosto de startar na mão para não ficar consumindo minha memória, que às vezes eu não estou trabalhando com desenvolvimento, né? Se eu colocar ele para startar no momento de boot, eu vou consumir memória do meu computador por coisa que eu não vou utilizar. Eu normalmente não starto nada como serviço, deixo tudo para eu startar e parar, né? Mas se você quiser startar como serviço, é só você fazer o comando no Mac, brew service start nginx. Se você não quiser startar como serviço, é nginx sem nada. Basicamente essa é a ideia. Aqui estão os comandos que eu demonstrei para vocês. Então, para startar, nginx. Para eu testar, eu posso abrir o navegador web na porta 8080 ou dou netstat-int. Linux e macOS. Para Windows, eu acho que até existe o netstat, mas você tem que instalar, eu acho que ele. Ele não está instalado por padrão, não. Só para mostrar para vocês como que é simples, talvez aqui no slide tenha, mas eu vou parar o Nginx para vocês verem. Então, netstat-int grep 8080. Tá, ele está rodando, está funcionando. De novo, posso vir aqui, dar um reload, está funcionando. Mas eu posso parar ele. Nginx -s stop. Parou o Nginx. Se eu der um grep aqui, tá dando time wait, tá parando. Vou dar um clear aqui. Deixa eu ver se ele
Tá dando time waits lá, vamos ver aqui se funcionou. Observe que agora eu já parei o servidor. Simples assim. Nginx para iniciar, Nginx -s stop para parar, no caso do Mac. Vamos voltar a ele. Nginx. Voltou. Tá escutando? Listen, porta 8080. Tá funcionando, tudo normalmente. Então já sabe, inclusive, parar o servidor. Então, a página inicial do Nginx é essa página que vocês estão vendo. Depois que startado o localhost 8080 aparece ela. Se eu quiser parar o Nginx, Nginx -s stop. E se eu quiser fazer o deployment, eu copio o meu arquivo da minha aplicação para dentro de user local var www. É a forma de fazer o deployment das suas aplicações. Ah, e outra coisa que é legal, depois que eu fiz o deployment, eu não mostrei para vocês, mas observe aqui a minha URL agora. Está localhost, que é a minha máquina local, 2.8080, mostrando que esse documento está sendo servido por um servidor web. É diferente de você estar acessando via sistema de arquivos que daria barra users, barra pagliares, ou seja, daria o caminho do seu sistema de arquivos. Mas lembrando que isso não é portável. Então, não é recomendável. Quando você usa o servidor web, você tem disponível aqui todas as funções do servidor web e a sua URL reflete justamente o endereço web que você está usando. E por último, você pode também usar um editor, diremos assim, mais poderoso do que um editor que salva em texto não formatado, mais parecido com IDE, como por exemplo o Atom ou Visual Studio Code, que é o que a gente vai usar nesse curso. E normalmente quando você usa um editor, você usa ele com um plugin chamado Live Server, que é um servidor web, só que é um servidor web pequenininho, só para você fazer testes básicos. O Nginx é um servidor web de produção, de mercado. O Live Server é só você fazer testes simples, né? Mas é possível usar o Live Server também. Então, eu estou com o mesmo exemplo aqui aberto no Visual Studio Code. E eu posso startar esse exemplo no Visual Studio Code. Basta clicar em Go Live. Observe que foi aberto para mim. Agora eu estou com, olha só, o Hello World aberto via Nginx. Como que eu sei? Porta 8080. E estou com o mesmo exemplo servindo via servidor web, só que via Live Server. Live Server roda na porta 5500, conforme vocês podem ver aqui. Não estou tendo conflito de porta. Demonstrando que eu posso ter, inclusive, mais de um servidor web rodando ao mesmo tempo na minha máquina. Que é esse exemplo em particular aqui. Lembrando que o Live Server você instala como uma extensão, né? Então, é nessa aba de extensão aqui. No meu caso, o Live Server está aqui, ó. É esse cara que está instalado. No meu caso, já está instalado. Se vocês não tiverem instalado, basta procurar por ele aqui. Live Server. Que vai aparecer ele para vocês, conforme vocês podem ver. Só que, diferentemente no meu caso, vai aparecer, em vez de desinstalar, vai aparecer um botão para instalar. Então, de maneira mais formal nos slides, nós vamos trabalhar nesse curso com o Visual Studio Codes com a extensão do Live Server. Então, o Visual Studio Code vocês podem fazer o download nesse endereço. Esse é o exemplo que a gente está discutindo nessa gravação, já está aberto aqui no Visual Studio Code. Lembrando, quando você tem um servidor web para rodar as suas aplicações, é o recomendado. Aí você pode escolher um servidor web parrudo, diremos assim, que é usado no mercado para produção. Aí você pode usar o Apache, Nginx, qualquer servidor de mercado. Mas esses são servidores pesados, né? Feitos para ambientes de produção. Se você quiser uma coisa mais leve, só para desenvolvimento, entra na jogada a questão dos live servers, né? Que são esses servidores web bem enxutos, bem leves, só para você poder testar aquilo que você está desenvolvendo dentro dos seus editores. E o Live Server é um plugin que tem para vários editores leve, tipo Atom é um deles, e tem para o Visual Studio também, conforme eu mostrei para vocês. Para isso, basta vocês virem na aba de extensões, digitar Live Server, procurar o plugin, que é esse plugin aqui, e mandar instalar. Uma vez instalado
e você com seus documentos web abertos no editor, basta selecionar a opção Go Live para que você possa acessar justamente aquele seu documento web a partir de um servidor web, no caso o Live Server, que escuta na porta 5500.